Saudamos a todos vocês que participam conosco a cada dia estudando a Bíblia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir nos encontrarmos mais uma vez, agradecidos a Deus pela noite que tivemos e pelo dia que estamos tendo, e também queremos agradecer a Ele os momentos que Ele nos dá para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente e pedindo que o Espírito Santo dê entendimento para que possa aceitar e colocar em prática a vontade de Deus em suas vidas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e ainda agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos conosco. Mandamos aqui um alô especial para Evaldo Carlos Clemente da Rocha, ele é de Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Solange Souza é de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Maria Caires Pinheiro é de Eunápolis, na Bahia. Adão Santos é de Angico, em Tocantins. Sandra Maria Botelho Vieira é de Portugal. Elisângela Bispo é da Igreja Adventista em Sambaíba, Itapicuru, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento da Tua Palavra e que possamos tomar a decisão de colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que passam por lutas, problemas, necessidades, tribulações, provações, enfermidades. Tu conheces cada um, sabes o que realmente cada um precisa para a sua vida. Dê bênçãos e vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o nosso estudo, que estamos falando sobre Jesus, o mediador da nova aliança. E como temos dito aqui essa semana, a nova aliança é a mesma antiga aliança, só que ela foi renovada. Por quê? Porque a antiga aliança ela foi quebrada. A antiga aliança ela não foi obedecida como deveria ser por aqueles que a receberam, que foi o povo hebreu. Eles falharam. E então Deus prometeu escrever a sua lei no coração. Por quê? Porque a lei ela havia sido escrita em tábuas de pedra e a lei estava dentro da arca. Mas mesmo sendo escrita em tábuas de pedra, aquelas pedras poderiam se quebrar. Como nós lembramos quando Moisés recebeu as 2 primeiras tábuas de pedra com os 10 mandamentos que Deus havia escrito, quando Moisés chegou lá embaixo e viu o povo adorando um bezerro de ouro, ele quebrou aquelas 2 tábuas naquele bezerro de ouro. E aí Deus pediu a Moisés que lavrasse, fizesse outras 2 tábuas de pedra e levasse lá em cima para Deus escrever novamente. E nós temos aqui, por exemplo, em Jeremias capítulo 31 e no verso 33, Jeremias 31, verso 33, a palavra de Deus nos diz: E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então aqui Deus falando da nova aliança que Ele iria fazer com o seu povo. E quando nós lemos lá em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, diz assim: Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Aqui, mais uma vez, então, a palavra de Deus, agora através do profeta Ezequiel, reforçando que Deus ele iria escrever no coração. Por quê? Porque estando escrito no coração, gravado no coração, na mente, não há como nós esquecermos da vontade de Deus para conosco e quebrarmos a lei,
que se fossem tábuas de pedra poderiam ser quebradas, como nós falamos. Então, Deus agora promete escrever a lei no coração, imprimir na mente. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é clara em dizer que qualquer documento, não somente a palavra de Deus, que é escrita ou que foi escrita em pergaminhos, poderia ser cortada, poderia ser queimada. Veja o que diz aqui em Jeremias, no capítulo 36, no verso 23, diz assim: cada vez que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei pegava uma faca, cortava aquela parte do rolo e a jogava no fogo. Assim, pedaço por pedaço, o rolo inteiro foi queimado. Veja como é que eles agiam. Isso aqui não tá bom para mim não, isso aqui não serve para mim não. Aí cortava o pergaminho, e jogava no fogo. Então, qualquer documento escrito em papel, em pergaminho, pode ser rasgado, cortado e jogado no fogo. Agora, estando em nossa mente, em nosso coração, não tem como arrancar. Nós não vamos esquecer. É por isso que a palavra de Deus diz, o sábio Salomão falando, que nós deveremos instruir a criança no caminho em que deve andar, porque aquilo vai ficar gravado na mente. Não tem como arrancar. Pode-se passar anos e anos, a criança se tornar adulta, depois uma pessoa idosa, nunca vai se esquecer. Ela pode até não fazer aquilo que foi ensinado a fazer e que está escrito na palavra de Deus. Pode até andar por outros caminhos, mas aquilo não vai ser arrancado da sua mente. E era isso que Deus queria fazer com o povo de Israel. Queria escrever a sua lei no coração do povo. O coração nós sabemos que se refere à memória, Se refere ao entendimento. Toda vez que a palavra de Deus fala, filho meu, dá-me o teu coração, está pedindo na realidade é o nosso entendimento, é a nossa mente. Nós temos que agir com razão, nós não podemos agir por emoção. Então, a mente é a nossa consciência que nós temos para decidir. Então, temos que agir com razão. Mas, normalmente, a palavra de Deus usa o coração, Vou escrever as minhas leis no seu coração. Esta promessa que Deus fez, que escreveria a sua lei no coração do povo, ela não somente iria garantir a todos o acesso à lei e também ao conhecimento dela, mas também iria promover uma mudança no coração da nação. É por isso que Deus queria escrever no coração deles. Veja o profeta Jeremias, em Jeremias 29, no verso 13, diz assim: naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Então, aqui é usada a palavra, coração, de todo entendimento, com razão, sabendo o que nós estamos fazendo. Se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso entendimento, com consciência que nós estamos necessitando da presença dele em nossa vida, então nós iremos encontrar o Senhor. Nós não podemos buscar o Senhor apenas de forma teórica. Eu creio em Deus, mas as ações não mostram que creio em Deus. Então nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso entendimento, de todo o coração. Em Jeremias capítulo 3 e no verso 10, Jeremias escreveu: apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade, apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, falei. Então vejam, Judá, não voltou para Deus com sinceridade. Diz aqui, apenas fingiu estar arrependida. Isso pode estar acontecendo conosco também, quem sabe? Muitos, por causa deste momento difícil que nós estamos vivendo, de pandemia, quantas mortes, Quantas pessoas perderam a vida. De um momento para o outro, nós não tínhamos mais os nossos familiares conosco. E então muitas pessoas aceitaram a Jesus, se voltaram para Jesus com medo de morrer.
E não é isso que Deus quer, que nós o aceitemos por medo, que nós o obedeçamos por medo. Não! Deus quer que nós o obedeçamos por amor, sabendo que Ele nos criou, que Ele cuida de nós, que Ele está conosco todos os dias, que Ele deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então é por amor que nós precisamos servir a Deus e aceitá-lo, e não por medo. Como disse aqui o profeta Jeremias, fingiu estar arrependida, mas não estava. Isso pode estar acontecendo com alguns daqueles que nos acompanham. Está na igreja, aceitou a Jesus, mas por medo da morte eterna, por medo dessas enfermidades que aí estão. E então o medo, ele não salva, porque depois que passar essa pandemia, essas pessoas todas que aceitaram a Jesus ou voltaram para Ele e consertaram a sua vida com Deus por causa do medo, quando passar essa pandemia, essas pessoas vão abandonar Jesus novamente. Agora está tudo bem outra vez, graças a Deus, aí esquece. Aí faz igual o povo de Israel fazia. Quando a situação apertava para eles, a questão dos inimigos que sempre atacaram o povo de Deus, então eles se voltavam para Deus. Aí Deus dava vitória, aí eles se afastavam de Deus novamente. Então Deus, nesta nova aliança que Ele fez conosco através do sangue do seu Filho amado Jesus, nessa nova aliança, a lei ela não está mais em tábuas de pedra guardada dentro da arca. A lei, ela tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Nós temos que servir a Deus por amor. Saber que Deus nos ama, Ele quer o melhor para cada um de nós. E então, quando nós obedecemos a Deus, fazendo a vontade dEle em nossa vida, nós estamos demonstrando que nós amamos a Deus e que, com certeza, nós estaremos com Ele na eternidade. Nós não devemos procurar guardar mandamentos, obedecer para ser salvo. Não, salvo nós já fomos em Jesus, já estamos salvos. Nós temos que obedecer por amor. Não como fez aqui quando lemos em Jeremias 3, verso 10, Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã, traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade, apenas fingiu. Que nós não finjamos ser crentes, que nós não finjamos ser cristãos, mas que nós possamos ser autênticos, deixar que o Espírito Santo escreva em nossa mente, em nosso coração, a lei de Deus, porque dali ninguém tira, e iremos servir a Deus com alegria, com prazer e na certeza de estarmos muito em breve com Ele. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluirmos o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.